E aí, galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação, e estamos aqui para falar sobre mais um quadro do podcast Presto Pra Quê? Na mesa de hoje temos o Gabriel Vitói, aluno do primeiro ano do Colégio Metropolitano. Do outro lado, Juliano Araújo, estudante de Direito. E ao seu lado, o professor Guelber Caetano, professor universitário. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Agradeço de coração o tempo de vocês, né, que é um tempo difícil de sala de aula, de estudo, de trabalho, de videogame, né? São tempos difíceis. Juliano, você pode começar a se apresentar? O que você faz da vida? Claro, eu sou Juliano Araújo Alves, né? Eu estou no 10º período do curso de Direito. Sou aluno aqui do Metropolitano, sou daqui da casa. E assim que me formar, pretendo seguir no ramo da advocacia. Né? Tinha como opção e como interesse, antes de entrar na faculdade, ser professor universitário, mas por conta de diversos fatores que a gente vai discorrer ao longo do dia aqui, eu optei pela área de advocacia mesmo. Professor Gelber? Obrigado. Bom, meu nome é Guelber Caetano, sou professor da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Sou também advogado, sou sócio do escritório Limírio e Saliba, um escritório de advocacia especializado em direito tributário e crimes empresariais. Eu particularmente atuo na parte do direito penal econômico, né, dos crimes empresariais. E agora também voltei a estudar novamente, iniciei o mestrado lá em Brasília, né, no IDP, nessa área também de direito penal empresarial. Gabriel? Meu nome é Gabriel Vitói, aluno do primeiro ano, estudo aqui desde o 6º e também pretendo fazer direito da parte de ser delegado. Por quê? O que eu acho interessante é os negócios criminais. Eu interessei mais por causa da minha irmã, né, que ela faz direito, aí ela também queria ser delegada, aí eu falei, interessante, você também, né? Se funciona para um, funciona para outro. Faz sentido. Juliano, você foi aluno da casa, Sim. Né? Você era uma das pessoas diferentes aí em sala de aula, sempre centrado, sempre sério. Direito parece bastante com você, mas quando que você falou assim, ó, ele tá com 15, 14, 15? Quando você falou assim, direito? Olha, deixa eu só pegar um embalo. Sim, claro. Desculpa. Quando você falou assim, direito, e quando você falou, cara, eu quero direito e vai ser assim, foi assim? Está sendo assim? Na verdade, nunca é como a gente sempre espera, né? A gente sempre se frustra, às vezes a gente surpreende com alguma coisa ou outra. Mas ao longo da minha carreira aqui na escola, até, eu passei por diversas profissões, assim. Eu tive ideia de ser professor, tive ideia de ser médico, tive ideia de ser engenheiro eletricista. Inclusive, quando eu ingressei na universidade, eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fazia Direito na PUC e fazia Matemática na UFG. Então, era uma carga horária muito grande. Eu por diversas vezes fui campeão das Olimpíadas de Matemática aqui do Colégio Metropolitano. Então, eram 2 áreas que me interessavam muito. E distintas, né? Muito distintas, assim. É o que todo mundo fala, poxa, mas Direito e Matemática e tal. Então, assim que eu saí do colégio, eu ainda tinha dúvida daquilo que eu queria. Mas eu me encontrei no direito. Os professores da minha universidade, eu sou grato muito a eles também, porque me fizeram abrir a mente para ter certeza de que era aquilo mesmo que eu queria. Eu acabei optando por não concluir matemática, eu abandonei o curso, tranquei o curso logo no início, porque era uma coisa que realmente era completamente diferente do que eu imaginava. Mas essa insegurança, esse medo é natural, assim, para todas as pessoas, assim, exceto para aquelas pessoas que já nascem sabendo o que vão ser. A gente, às vezes, até essas pessoas se surpreendem na faculdade. E eu, graças a Deus, me surpreendi positivamente com o direito. E eu dou mais esse crédito também à faculdade por conta da discrepância que eu vi entre universidade particular e universidade federal. Mas eu não vou entrar nesse embate, claro. Mas assim, eu me senti muito acolhido pela PUC, me senti muito acolhido pelos professores, pelos colegas, assim, eu via que todo mundo estava na mesma direção, alguns querendo concursos, outros querendo advocacia, outros querendo trabalhar dando aula, enfim.
mas eu tive esse insight mesmo quando eu estive dentro ali da universidade, peguei as minhas primeiras aulas de direito penal e eu encontrei no curso, assim, é algo que eu me orgulho em ter feito, né? Graças a Deus estou concluindo esse semestre. E é isso, mas a insegurança é normal para todos os alunos. A ideia financeira foi relevante para a escolha de matemática do direito para você? Olha, não foi, graças aos meus pais, assim, que sempre me apoiaram em tudo que eu fosse fazer. Claro que, de fato, coisas lícitas, óbvio, né? Mas, assim, eles sempre me deram uma liberdade muito grande e eu sou muito feliz por isso, por essa liberdade de escolha. E não foi por isso, foi pensando mais naquilo que eu gostei mais, que eu me identifiquei mais. Tanto é que quando eu iniciei os 2 cursos, os meus pais chegaram para conversar comigo e falaram: olha, eu acho que é meio pesado e tal, mas a gente não vai falar para você escolher. Escolha o caminho que você achar. Se você achar que vai conseguir tocar os 2, estamos aqui com você para isso. Mas eu acabei, depois de alguns meses, assim, uma pressão muito grande das faculdades e os cursos muito exigentes. O curso de Direito, tanto quanto o curso de Matemática, são muito pesados. Então, acabou que eu tive que optar por um dos 2 e ficou claro para mim que o Direito era aquilo que eu sempre queria. Professor, e a história do senhor? Foi a mesma? O senhor tinha um outro curso em mente? Foi parecida, porque eu acabei que, quando terminei o fundamental, né, que quando terminei era o ginásio, né, que a gente chamava, concluí a 8ª série, eu acabei prestando uma seleção lá na Escola Técnica Federal, que hoje é um instituto, né, foi transformado em instituto, para o curso de eletrotécnica, que é um curso que tem bastante foco na área de exatas também. Tá? Agora, a grande diferença é que eu não gostava mesmo de exatas, então acabei indo para a escola técnica, mas assim, porque alguns colegas fizeram e era um ambiente já diferenciado. A escola técnica é praticamente um ambiente de universidade. Sim. Então você fazia um ensino médio ali já com um ambiente universitário. Então, lá na eletrotécnica, que foi o curso que eu fiz, a gente tem disciplina lá que é do 2º, 3º ano de engenharia eletricista. Sim. Então, bastante puxado nessa área de exatas, que era a área que eu não gostava, né? Então, quando eu concluí o ensino médio, esse curso técnico de ensino médio, eu já estava com o pensamento de fazer aquilo que eu gostava, que era as ciências humanas. Então, acho que talvez a grande diferença dessa trajetória que o Juliano fez foi essa, né? Eu acho que para ele é um diferencial importante, né? A matemática, ela é base para quase tudo que a gente faz. Então, ele, com essa facilidade na matemática, em termos de desenvolvimento de um raciocínio lógico, isso com certeza vai te ajudar muito, né, Juliano? Tem te ajudado no curso de Direito também, né? Mas, no meu caso, eu fiz esse curso de eletrotécnica, eu nunca cheguei a atuar efetivamente como técnico em eletrotécnica e já ingressei na universidade no curso de Direito. O senhor fez aqui em Goiânia? Fiz aqui, fiz na PUC também. A minha graduação foi na PUC. Eu entrei em 97, concluí em 2001, né, a graduação. Na época era o CG. Na época era o CG ainda, né? Não havíamos ainda alcançado essa titulação de pontifícia. Foi recente, eu acho que foi 2009 ou 2010, alguma coisa assim, que o Vaticano concedeu o título de pontifícia à Universidade Católica de Goiás. Se não me engano, são 7 pontifícias que nós temos hoje no Brasil, e a de Goiás é uma delas, né? Então, eu concluí a minha graduação lá, pouco tempo depois, já durante o curso também, já pensando muito na docência universitária, e concluí, iniciei a advocacia, já ainda na universidade, como estagiário, depois comecei a advogar num escritório especializado em direito penal também, que era de um professor lá da PUC e da Universidade Federal, que é o professor Licínio Barbosa. Eu trabalhei no escritório dele durante algum tempo. Em 2006, por influência dele também, que era professor nas 2 universidades, né, tanto na PUC quanto na UFG, eu acabei, ele me apoiou nisso também, né, voltando um pouco para a carreira da docência. Fiz a minha pós-graduação na Universidade Federal em 2007 e em 2006 eu concluí a pós-graduação, foi no mesmo ano que eu entrei na PUC como professor. Estou na PUC desde 2006, na área específica de processo penal. Já tem um tempo de casa, então.
Tem que fazer a conta aí. Deixa com matemática aqui para fazer essa conta. Quantos anos, Juliano, dá isso? 2006 até agora? Tem Dá 16 anos. 16 anos. Aí você se encontrou nessa área. Sim. Aí, principalmente na área do direito penal e do processo penal, que é a minha área do concurso, né? Eu venho ministrando aula e atuando na advocacia nessa área aí. O interessante do direito, eu esqueci seu nome, como é que Gabriel. é? Gabriel. O Gabriel falou aqui da carreira de delegado, né? Uhum. Então, o Juliano já manifestou interesse na advocacia, né? O curso de direito, ele tem uma amplitude muito grande, né? Em termos de carreira. Então, quando o Gabriel fala em delegado de polícia, ele está falando de uma carreira no serviço público, né? E aí ele pode optar por um serviço público de delegado federal, né? Então, atuando no governo federal, ou então na carreira de delegado estadual. Mas é uma opção por concurso público. Embora o que a gente chama de principais concursos da carreira jurídica, porque tem uma série, tem analista, tem técnico de tribunal, de assembleias legislativas, de câmaras municipais, de Congresso Nacional. Hoje, praticamente todos os concursos públicos que a pessoa faz, ela vai ter ali pelo menos constitucional e administrativo, né? Como matérias básicas. Na prova, como matérias básicas. Mas os cursos que a gente fala, os principais da área jurídica, que seriam os cursos de Ministério Público, tanto estadual quanto federal, de magistratura também, pode ser estadual ou federal, e delegado de polícia, né, envolvendo aí também as procuradorias dos estados e dos municípios, são os cursos mais pesados. A maioria deles já exige pelo menos 3 anos de prática jurídica depois da graduação em Direito. Então, no caso do Gabriel, por exemplo, ele quer ser delegado de polícia, mas ele vai, antes de fazer o concurso para delegado, ter que ter uma experiência aí de pelo menos 3 anos de prática jurídica para fazer isso. Passar pela OAB? Isso. Não necessariamente pela OAB, né? Existem outras, por exemplo, se ele atuar como um técnico judiciário do Tribunal de Justiça, num outro concurso que não exige essa prática de 3 anos, ele pode ficar lá durante 3 anos e depois fazer um concurso. O senhor tem muito aluno que entra para a faculdade de Direito visando o concurso? Porque tem aquelas turmas, né? O que você está fazendo aqui? Ah, eu quero concurso. Não, eu quero escritório. Isso. Tem muito? Na sua turma teve muito também, Juliano? Olha, na minha turma em si, assim, lá na PUC a gente começa com uma turma, né? E aí essa turma vai se dissipando porque você vai montando a sua grade, etc. Né? Isso, vai misturando. Mas assim, existe uma grande maioria de pessoas ali, não a maioria, mas uma grande quantidade de pessoas ali no curso, falando da PUC, onde eu estudo, que optam pelo concurso público. E já dando um conselho para o Gabriel, tá? Se ele está pleiteando essa vaga de delegado de polícia, é importante você ter o foco e estudar desde o início para aquilo, entendeu? Então, assim, desde que você entrar no curso de Direito, você tem que falar assim, olha, é isso que eu quero, porque isso vai te adiantar muitos anos de talvez um cursinho, de talvez um preparatório. Então, assim, a faculdade te prepara para os concursos, mas hoje a concorrência é muito grande. Então, você não pode ser o segundo melhor, o terceiro melhor. Você tem que estudar para ser o melhor naquilo que você tá pleiteando. Porque os concursos, hoje em dia, eles têm um nível de concorrência muito alto. E isso é muito bom porque a gente tem, cada vez no serviço público, temos funcionários públicos cada vez melhores por conta dessa seleção. Então, assim, a dica que eu dou pro Gabriel é se é isso mesmo que você quer, e não te colocando pressão alguma, que se caso você chegue lá, você se interesse por uma outra área, tudo tranquilo. Mas se esse for o seu sonho, a dica que eu dou, né, e eu acho que o professor Gelber também vai dizer isso, é você ter o foco. Aquele estudante que estuda para concurso, ele é diferenciado, entendeu? Ele tá ali para aquilo e é isso. Não que os outros estudantes não estejam, mas assim, o nível de exigência de um estudante para concurso público eu creio que seja ainda maior por conta de pressão psicológica, tem a pressão do não passar também, entendeu? Então, assim, eu acho que as dificuldades vão existir, assim como existe em qualquer carreira que você escolher. E como o professor Gelber disse, o direito ele te dá inúmeras possibilidades de atuação. Então, assim, você pode escolher entre diversas carreiras dentro do curso de direito. E isso é
maravilhoso, e é uma coisa que muitos dos cursos não dão, né? Que você vai ter uma certa flexibilidade ali de áreas de atuação que o direito dá. E eu acho que isso é o mais incrível do direito, porque assim, você se descobre no direito, você se apaixona e isso te dá margem para você escolher ser isso ou aquilo, e o seu colega tem uma pretensão diferente da sua e vocês caminharem juntos, entendeu? E hoje em dia, muitas pessoas falam que a área da advocacia está muito saturada, etc, etc. Concordo, né, que a área de advocacia está muito saturada, porém é o que eu sempre falo para todos os colegas: nunca vai faltar serviço, nunca vai faltar trabalho para aqueles que prestam esse serviço com excelência. Se você for bom naquilo que você faz, se você tiver amor àquilo que você faz e fazer aquilo bem, com certeza há espaço para milhares ainda de advogados nesse Brasil, né? A gente tem uma gama de processos muito grandes, e, enfim, a gente tem espaço para todo mundo, claro, para aqueles que são bons, e eu acho que você deve, caso você opte mesmo pela carreira de delegado, como a sua irmã optou, eu acho que você deveria pegar esse feeling de querer buscar já aquilo desde quando você entrar na faculdade. Porque muitas pessoas despertam esse interesse de querer... E eu falo isso para todos aqueles que, claro, né, pleiteiam fazer o curso de Direito, etc. Mas se você quer isso mesmo, então você tem que estar um passo à frente de todos. Então, se você chega lá já com isso em mente, você já vai ter boa parte do caminho andado, praticamente. Porque muita gente se descobre no meio do curso, no final do curso resolve fazer concurso, então ele já está há alguns anos aí atrasado. Muito aluno fica para trás, desiste? Até uma questão interessante que o Juliano falou, que ele, quando ele entrou na faculdade, ele já fazendo direito penal, chamou a atenção dele. Quando eu ingressei no curso de Direito lá na PUC, em 97, nós tínhamos uma matriz curricular onde a gente tinha um primeiro ano com matérias básicas, que eram matérias de filosofia, sociologia, português, e você só ia ter contato com a primeira matéria eminentemente jurídica. Você tinha ali já no primeiro ano introdução ao estudo do direito, mas você só ia ver o penal 1, que é a primeira matéria no quarto período, jurídica, no terceiro período. Então, nós observamos uma evasão nesse momento de alunos que entravam e acabavam desistindo antes desse terceiro período. E aí a impressão que o colegiado teve, né, o colegiado de Direito se reúne todos os anos e algumas vezes durante o semestre para discutir esses problemas que vez por outra, ocorrem na universidade. Num determinado momento, o colegiado se reuniu para discutir essa questão da evasão. E a opção que nós entendemos como satisfatória foi a opção de trazer o direito penal para o primeiro período. Tinha os prós e os contras, né? Porque do ponto de vista de resolver o nosso problema era interessante, porque o aluno já entrava tendo contato com o direito. Então, ele podia até desistir, mas ele já ia desistir conhecendo o resultado. O prejuízo é que é uma matéria densa, né, Juliano? Penal 1, você precisa de alguns conceitos, então, para quem está entrando, às vezes é um pouco complexo. São muitos princípios, né? A gente está falando de um público de 17 anos, de 18 anos. Mas o que o professor Gelber estava dizendo também, desculpa interromper, é que essa evasão acontecia porque a gente chegava lá na ânsia de querer ter contato com o direito mesmo e não tinha. Então acabava que seria uma continuação do ensino médio e a evasão acabava sendo grande, entendeu? E aí você precisa de você vai ter contato com obras que são obras do século XVIII, né, início do século XIX, então são complexas, difíceis de compreensão, e tem essa dificuldade. Mas acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, né, compensar isso dentro da sala de aula. E o pessoal tem gostado. Agora, a evasão ainda existe, né? E a evasão ela ocorre por vários motivos. Na PUC, que é uma universidade particular, né? A PUC ela é filantrópica, mas é uma universidade particular, a gente ainda tem um problema do apoio do governo federal, né? Que no último governo foi bastante reduzido, com referência a bolsas como ProUni, FIES,
né? Então a gente teve um público que estava na universidade que não conseguiu continuar por questões financeiras, Justo. por não conseguir efetuar o pagamento. Nós chegamos a ter ali na faculdade de Direito quase 8 mil alunos e hoje a gente tem pouco mais de 4 mil. Num período de 2015 até agora, que foi quando ocorreu, principalmente em 2016, 2017, começou a ocorrer essa evasão maior. Um público mais elitizado. Agora sim, né? Porque em razão desse... Embora a universidade ainda invista em bolsas próprias também, tem o governo estadual que às vezes concede lá pela OVG algumas bolsas também. A PUC tem o vestibular social, que dependendo da renda familiar, né, ele pode conseguir 50% do valor da mensalidade como bolsa que é concedido pela própria universidade. Né? Então, com referência a essa questão da evasão, existem esses problemas aí. Essa outra questão que o Juliano falou, né, de foco, isso é bastante importante mesmo. Desde o início você já perceber ali o que você quer. Aquela pergunta que você tinha feito anteriormente, né, quando o aluno chega, né, qual que é o interesse que ele tem? A gente precisaria de uma pesquisa para ter uma certeza, né, mas a impressão que nós temos de sala de aula é que a maioria, ela, quando entra na universidade, ela entra na faculdade de Direito pensando no concurso. A magistratura, Ministério Público e sempre os concursos principais, delegado de polícia. Por quê? São carreiras que têm um salário valorizado, um subsídio bom, né? Você está falando de Ministério Público, você tem um subsídio inicial aí de mais de 30 mil reais, magistratura também, delegado de polícia, eu não sei exatamente, mas deve estar mais de 20 mil reais. Então são bons salários, isso atrai a maior parte do público, né? Mas acaba que a maioria não consegue mesmo a aprovação no concurso. Nós tivemos nos últimos anos aí uma disseminação muito grande de faculdades de Direito, Brasil afora, né? Eu acho que um descontrole do MEC, né? Em Goiás. Abriu muito. Na época que eu fiz, em 97, a gente tinha a Universidade Federal, a PUC, a Faculdade em Anhanguera, concurso de Direito, e a Universo estava começando em 97. Hoje a gente tem aí uma infinidade. O dono daquele escritório onde eu estagiei primeiro, que era advogado, ele tinha se formado lá na década de 50, 60, ele tinha um OAB 1195. A minha, que formei em 2001, era 20 mil. Né? Eu ainda tenho a OAB 20.772. Agora, da minha para o advogado que trabalha comigo hoje lá no escritório, recém-formado, formou 2 anos atrás, a dele é 63 mil. Então, você vê, de 2001 até agora, subiu de 20 mil para 63 mil, 40 mil. E a gente só está falando de OAB, né? A gente não está falando de pessoas formadas. Em quase 30 anos, subiu 20 mil. Então, hoje a gente tem no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Um país de mais de 250 milhões, 270 milhões de pessoas. Então, você tem um advogado para cada 270 pessoas. É muito. País nenhum do mundo tem isso. É isso. Mas é o que o Juliano falou. Espaço para quem é bom sempre vai ter. Então, se é isso que você quer, ele falou que quer advocacia, não tem espaço para todos que desenvolvem um bom trabalho e se dedicam. Né? Mas não é só advocacia. Né? O direito é muito mais do que advocacia. Direito é um curso há muito tempo tido como elitizado, né? Aí ele perde um pouco isso de 2000 e alguma coisinha, 2005, 2006 para cá, que ganhou novos programas sociais, né, como o ProUni, eu tá falando, a OVG cede algumas bolsas. E dentro dessa ideia de elitização tem um termo que o pessoal discute bastante, né, que é o termo de doutor. Como que funciona isso lá dentro? Porque o pessoal tem uma imagem, um estereótipo do aluno do direito, né, que já entra na faculdade com um vadimeco embaixo do braço e fala assim, vou te processar, né, vou abrir um processo. Como que é essa ideia do me chame de doutor? Vamos falar dos dois lados? O legal, né, a relação legal e a questão social. Olha, isso é uma discussão que eu dentro do curso de Direito nunca tive, né, com nenhuma pessoa, eu acho que por estar no meio, né, mas... No meio de doutores? No meio de pessoas que são graduandas do curso de Direito. Mas eu acho que é mais uma questão social, assim, a questão do respeito pelo advogado, pelo papel social que ele desempenha, né?
Então eu acho que o Dr. Gelber vai falar melhor disso do que eu. Mas isso não existe, assim. Costumam dizer que alunos do curso de Direito possuem um nariz um pouco mais empinado do que os outros cursos. Eu discordo plenamente disso. Meu nariz não é empinado. Até porque... Vou perguntar pra sua irmã que tá aqui. Pode ficar à vontade, ela vai... Mas assim, existem pessoas e pessoas, entendeu? Então, às vezes a pessoa teve contato com algum advogado que foi algumas vezes arrogante ou exigiu algum tipo de tratamento, etc. Mas eu acho que normalmente isso não acontece. As pessoas do curso de Direito, apesar de hoje, né, por conta das bolsas que o Dr. Gelber estava dizendo e por diversos programas sociais, hoje a universidade ela se tornou bem mais acessível e na maioria dos cursos. É claro que ainda existem alguns cursos que são mais elitizados, assim como o Direito, né, mas hoje em dia bem menos que antes. As pessoas, eu creio que é muito difícil falar estando lá dentro, entendeu? Porque lá todos são colegas de universidade, então... Eu, por exemplo, tenho pouco contato com colegas de outro curso, porque o nosso campus lá era praticamente exclusivo do Direito. Algumas turmas de relações internacionais e etc. Hoje em dia acho que abriu para administração também, se não me engano. Mas é isso, eu acho que não tem muito disso. As pessoas são pessoas e vão existir pessoas que são um pouco mais arrogantes que outras em qualquer área de atuação. O que o senhor me fala, professor? Bom, o título, né, a gente sabe que é um título acadêmico, né, doutor, assim como mestre. É preciso ter o curso de doutorado ou de mestrado, né, para você adquirir e fazer jus aí ao título acadêmico. Mas a gente observa isso no direito e na medicina também, né? O médico também, embora clínico geral, mesmo que não tenha um doutorado, todo mundo chama de doutor. E às vezes até amplia um pouco mais para a área da saúde, odontólogo e assim por diante. Mas no caso do direito, especificamente, né, acho que é muito uma tradição, porque foram os primeiros cursos que nós tivemos. Na verdade, o direito foi o primeiro do Brasil, né? Acho que no Recife, foi o primeiro curso universitário que nós tivemos no Brasil, e vem realmente de um tratamento elitizado, né? Antigamente, há muito tempo atrás, quem tinha hoje no Brasil, não são muitas as pessoas que conseguem ainda efetivamente concluir um curso superior, qualquer que seja, né? A gente sabe que existe uma defasagem muito grande aí. Como você disse, essas questões de programas sociais tentaram ampliar, né? Fazer com que o Brasil se aproximasse um pouco dos países centrais, né, da Europa, dos Estados Unidos, em termos de jovens dentro das universidades e com diploma de curso universitário. Mas antigamente as pessoas que conseguiam concluir um curso de medicina, de direito, eram realmente membros de elite e tinham esse tratamento aí, né, de doutor. No caso do direito, especificamente para o advogado, né, porque não é qualquer bacharel de direito que chama-se de doutor, mas o advogado ele é tratado tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado como doutor e vice-versa. A justificativa que se traz é de que em cada caso que o advogado atua na defesa do interesse de um constituinte, ele está defendendo uma tese. Então existe ali uma tese, como está defendendo essa tese, ele se faz doutor na defesa dessa tese. Mas eu acho que é muito mais uma questão cultural mesmo. E tem uma frase, né? Geralmente quem faz muita questão de título não fez por merecê-lo. Então, quando a pessoa quer muito, faz muita questão de ser chamado de doutor, geralmente não fez por merecê-lo. Mas eu não faço questão nenhuma de título, não. O senhor prefere doutor ou professor? Prefiro professor. Professor. A gente tem um curso novo na UEG, né? Curso de Direito. Direito da UEG. Ele já começa com problema ou vocês indicam para os alunos? Eu não conheço especificamente o curso de Direito da UEG. Eu sei que teve um concurso público para professor da UEG agora há pouco tempo. Uhum. Né? Eu acho que a minha esposa ela é graduada em arquitetura pela UEG. Então foi um curso consistente, bom, o curso de arquitetura, né, que a gente conheceu, acompanhei. Um curso de referência em Anápolis, né? Um curso de referência. Agora,
No caso do direito, é um curso novo, né? Eu não tenho ainda assim uma informação, não sei se já chegou a fazer ENAD, acho que não, né? Não, acho que não chegou ao terceiro ano de curso, não. Não deu tempo ainda. Então, eu não conheço, sinceramente, o curso. Mas assim, a UEG, como um todo, ela tem se colocado como uma boa universidade. Você tem alguma pergunta? Tem não? Não Sobre tem nenhuma o seu dúvida. futuro? Nenhuma seu futuro, nenhum? dúvida. O que o delegado faz? Tem umas perguntas aqui. A primeira foi... Como é o dia a dia do profissional de direito? Olha, ao contrário, eu vou falar assim, mais da área de atuação que eu quero e depois o doutor complementa. A gente tem muito essa ideia de televisão, né, do advogado. A gente vê vários filmes e isso coloca uma coisa na nossa cabeça que, na verdade, não é muito bem daquela forma. Né? Assim, a maioria das vezes a gente vai chegar com uma proposta de acordo, etc e tal, mas o trabalho em si do advogado é mais de escritório, é mais de procurar fazer a defesa de uma tese, de elaborar essa defesa, entendeu? Então, assim, a área de atuação depende do que você vai querer fazer. Por exemplo, para você que é delegado, você vai ter suas diligências lá. Para você, caso você fosse escolher ser advogado, você ia escolher uma área de atuação no ramo do direito, no caso do doutor de penal, né? E no meu caso, de civil. Mas assim, então você vai ter diversas áreas de atuação, dependendo daquilo que você escolher, claro. Mas o advogado é mais trabalho de escritório, o primeiro contato com o cliente, você elaborar uma tese, defender essa tese, em determinados tipos fazer uma proposta de acordo. Você vai procurar ajudar o seu cliente a sanar aquela lead que ele tem. Então isso aí é um campo muito amplo, entendeu? Então depende daquilo que você resolver escolher fazer. Mas na área de advocacia é uma área maravilhosa que você vai ter contato com outras pessoas, vai defender teses na frente de um juiz, você vai... Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Então eu acho que o gratificante, o gracioso do direito é isso. Você defender o direito de uma pessoa a determinado assunto, a determinada coisa. Vou deixar o doutor complementar. Vou voltar um pouquinho, o professor Thiago. Quando você falou lá daquela questão que a pessoa entra na faculdade de Direito com o vade-mecum ali e já começa a querer processar todo mundo. Eu acho que também um pouco falta muito para o cidadão brasileiro o conhecimento acerca dos próprios direitos. Então, eu acho que quando o aluno ingressa na faculdade de Direito, ele começa ali já com o constitucional, artigo 5º, e já vai vendo ali aquela série de direitos que o cidadão tem, garantidos constitucionalmente, talvez ele tenha aí essa impressão, né? E já começa mesmo a despertar esse interesse em defender aquilo que ele acha que é o direito, que é o legal, né? Que é o direito do outro. Acho que essa visão aí é muito importante. Com certeza. O seu papel ali, isso um dos principais advogados que nós tivemos todos os tempos no Brasil, Sobral Pinto, que foi um advogado com forte atuação na ditadura, tanto na ditadura Vargas quanto na ditadura de 64, defendendo interesses de presos políticos, né? Ele dizia, tem uma obra, uma biografia onde diz que de uma família elitizada do Nordeste, né, o Sobral Pinto, e perguntavam para ele por que ele nunca quis ser juiz ou promotor. Ele dizia que ele tinha nascido para defender os outros, né? Não para julgar e muito menos para acusar, que o papel dele era de defesa, o papel dele era de defender o outro. Tá? Então, o dia a dia, Gabriel, pode variar muito do que você vai fazer. Qualquer coisa que você vá fazer na área do direito, você vai gostar demais da redação. Porque você vai ter que fazer pelo menos umas 4, 5 por semana aí de 15, 20, 30 linhas. Né? O foco é esse. Né? Justamente. O advogado, ele conversa com o juiz principalmente através da peça processual, que é escrita. Uma linguagem específica. Né? Uma linguagem técnica apropriada. Né? Então,
isso faz parte do dia a dia, né? Agora, numa carreira como essa que você pretende delegar de polícia, tem a investigação, tem o trabalho de campo, né? Na advocacia também tem um trabalho de campo, como o Juliano falou aqui, tem alguns conflitos, né, que a gente, para nós que atuamos na área criminal, principalmente hoje que a minha especialidade é direito criminal empresarial, direito penal econômico, é um ramo relativamente novo do direito penal, ele começa a ser discutido a partir da década de 90 e vem aprimorando conceitos a partir do final da década de 90, né, esse direito penal empresarial, com algumas leis especiais que vão surgindo. Mas quando você fala do direito criminal, né, a primeira coisa que as pessoas dizem, como que o sujeito tem coragem de defender alguém, defender um assassino, defender um estuprador? Por que o sujeito faz isso? E aí, muitas vezes, esse pensamento de senso comum, né? Você defenderia o fulano se ele fosse, se a vítima, né? Você defenderia o estuprador se a vítima fosse sua filha? Você defenderia o assassino se a vítima do homicídio fosse seu filho? E aí tem também um advogado bastante conceituado, que inclusive foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, e ele dizia que não tem como você sentar para defender um assassino se você imaginar que o seu filho pudesse ser a vítima, ou o estuprador, sua filha, pudesse ser a vítima. Então, quando você vai fazer a defesa de alguém, você vai imaginar e fazer um esforço em casos extremos como esse, de imaginar que aquela pessoa que está ali para ser defendida é seu filho, é sua filha. Não é? Por quê? Nós temos um Estado democrático de direito. E mesmo as pessoas que praticam crimes têm direitos que precisam ser preservados. Estamos tratando do campo da civilidade. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas nos termos determinados pela Constituição, pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal. Então, o exercício do advogado vai fazer com que a condenação seja a mais justa possível e que essa pessoa não sofra nenhum tipo de violência que não seja legalmente permitida. O próprio cerceamento da liberdade é uma violência, mas que em casos extremos a Constituição permite, né, que são os crimes mais graves que nós temos. Desse ponto de vista, né, tem uma coisa que eu vou tentar juntar aqui para você também entender. Vocês falaram de uma linguagem jurídica, né, uma linguagem técnica específica. Justo. Que faz com que vários estudantes da faculdade de Direito tenham que pagar cursos de língua portuguesa em linguagem jurídica para poder se comunicar dentro da própria faculdade. Né? Porque a gente tem um déficit muito grande. Por exemplo, eu sou professor de redação. Eu não tenho capacidade de dar aula de português jurídico para os meninos, porque são termos específicos dessa área. Aí uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é, levando em consideração isso, né, e que os meninos na década de 90 deixavam o curso porque não tinham acesso a matérias jurídicas no primeiro semestre, no segundo semestre, por que os meninos do nosso ensino médio, do nosso ensino fundamental hoje, a não ser de escolas bem elitizadas, que colocam isso como matérias extras, né, por que eles não têm acesso a isso? O que o senhor acha que impede que esses alunos de escola pública ou particular não tenham, né, contato com isso? Tenham, né, na verdade, contato com esse direito básico de se entender o básico do direito para sobreviver? Eu acho que é uma própria determinação de regulamentação do próprio MEC, né? Que acho que talvez fosse interessante você ter uma disciplina ali de ensino médio onde você trouxesse esse contato inicial aí com o mundo jurídico, né? Nós não temos, pelo menos eu não, agora eu sei que houve uma reforma recente do ensino médio, mas não sei se tratou especificamente dessa questão, né? Só se entrar como itinerário formativo, né? Uma matéria que a escola pode propor, mas nada oficial. Eu acho que assim, eu vejo como duas questões. Primeiro, essa questão de conhecimentos básicos, né? Eu acho que a Constituição todo mundo tinha que conhecer. Tá? É claro que não dominar o direito constitucional, porque dominar o direito constitucional é uma questão complexa. Aliás, o direito é complexo. Sim, muito O direito complexo. é uma ciência extremamente complexa. Às vezes você tem uma ideia
a noção de que o direito é simples, e até dentro da própria academia, busca-se muitas vezes, e a gente tem observado algum movimento nesse sentido, de simplificação do direito, obras cada vez mais simplificadas, mais curtas, alunos que gostam de estudar só por resumo, por síntese, editoras que publicam essas obras, esses resumos, essas sínteses. Né? Hoje, por exemplo, a gente faz uma discussão no mestrado, eu vou defender uma tese de mestrado, é melhor que eu fundamente a minha tese com artigos do que com livros. Porque livro qualquer um escreve e publica. Agora, um artigo científico, não. Ele passa por um editorial. Se eu quero publicar o meu artigo numa revista científica que tem uma qualificação, né, quali A, quali B, quali C, eu preciso passar pelo conselho editorial. Então, eu sei que um artigo que foi publicado numa revista científica, ele tem uma qualidade técnica específica. Então, o direito não é simples. O direito é complexo. Agora, o mínimo, todo cidadão precisava conhecer. Porque a gente tem experimentado, professor, um movimento atual, por exemplo, não é raro nós vermos aí na sociedade, rede social, WhatsApp, Twitter, críticas ao Supremo Tribunal Federal. Ah, vamos fechar o Supremo, o ministro tal é isso, é aquilo, com xingamentos, às vezes até com agressividades que beiram ameaças. Já vimos recentemente a condenação de um deputado federal que fez ameaças a ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí você começa a criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas você nunca leu nenhum artigo 5º da Constituição. Como é que você tem condição de falar que o ministro do Supremo está errado na decisão que ele tomou, se você não conhece o básico do direito constitucional? Hoje em dia as pessoas têm muito de replicar coisas que elas veem na internet. Às vezes, muita gente não busca saber a fundo sobre o assunto, apenas viu ali por conta de uma figura que considera ou qualquer coisa do tipo e sai replicando esses discursos, não é mesmo? Sem buscar entender o princípio básico, sem conhecer a Carta Magna, sem conhecer... Mas às vezes isso é uma falha nossa, né? Sim. É uma falha minha, é uma falha do professor, sua ainda não. Mas quando a gente não expõe, né, quando a gente não dá acesso a esses materiais, talvez a gente falhe. Daqui a 10 anos, por exemplo, se ele não tiver acesso a essa conversa, ele pode pensar uma coisa totalmente diferente do direito. Justo. Né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Mas tem muita gente estranha mesmo no mundo, né? Que não precisa saber de nada, mas só precisa apontar o dedo. Isso aí a gente vê demais. E as redes sociais mostram isso, uma sociedade cada vez mais julgadora, cada vez mais inquisidora, né, nesses sentidos. Então eu acho que para a gente poder falar sobre qualquer tipo de assunto, né, claro que independente do que a pessoa pense, ela pode expressar suas opiniões, a gente está num país democrático, mas eu acho que para a gente emitir uma opinião, apontar o dedo, a gente tem que ter, no mínimo, conhecimento básico daquilo que a gente está falando. Sim. Tanto é que, por muitas vezes eu tentei discutir com algum colega, alguma pessoa, e eu via que aquela discussão não ia me levar e nem levar o meu colega a lugar nenhum. Tem professor de história hoje que não sabe mais nada, né? Porque quem sabe é o cara que toma cerveja no bar, né? Que detestava o ensino fundamental e tal. Isso é complicado, entendeu? A gente, por muitas vezes, algumas pessoas até falam, mas pessoas que não tiveram acesso à educação e por algum motivo ascenderam socialmente, fizeram alguma coisa e isso é ok, tudo bem. Mas eu acho que existem ainda pessoas que falam, eu acho uma perca de tempo você ler não sei quantos livros por semana, eu acho uma perca de tempo. Eu acho que não, entendeu? Cada um deve fazer aquilo que acha interessante, porém, a gente não deve colocar o dedo na cara de ninguém falando o que é certo, o que é errado, né? Sem ter pelo menos o mínimo conhecimento básico. Eu acho que não deve fazer isso em hipótese alguma. Mas caso vá fazer, procure pelo menos saber para não passar por idiota nas redes sociais, entendeu? Para não passar... Porque as pessoas que têm um mínimo discernimento vão entender que aquilo ali não tem nenhum fundamento, que a pessoa não entende nada, só está apenas replicando algo que ela viu na internet. Alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Uma dica que você daria para as pessoas que querem focar em concurso? É aquilo que eu falei anteriormente, Gabriel, né? Uhum. Aquilo que eu falei anteriormente, Gabriel. Você tem que entender que as pessoas, né, que querem prestar um concurso público de alta concorrência,
ela tem que ter disciplina, tá? E a disciplina de você estudar, você não adquire do dia para a noite. Você tem que ter uma rotina de estudos muito bem determinada. Claro que com pausa, com descanso, você não vai abrir mão da sua vida social para isso. Mas você tem que ter uma rotina de estudos desde agora. Não agora, claro, voltado para vestibular, para ensino médio, etc. Mas a rotina de estudos é como se aquilo fosse um trabalho. Muita gente leva isso como um trabalho de estudar para concurso, são os famosos concurseiros, né? Então, assim, você tem que levar aquilo realmente como um trabalho, acordar cedo todos os dias, fazer estudo das matérias que estão publicadas no edital daquele concurso. Pode ser ainda muito cedo, mas eu acho que uma dica que eu daria é você dar pelo menos uma olhada no edital do concurso para delegado, para você saber quais são as matérias que são exigidas ali naquele concurso, para você já ter para você já chegar sabendo o que você vai encontrar. Porque muitas vezes a gente, claro, se surpreende, mas quando você já procura saber aquilo que você vai encontrar, a gente tende a tratar aquilo com maior naturalidade, quando a gente sabe o que nos espera. Então eu acho que para você até ter um clareamento de ideias aí, para você saber se realmente procura saber sobre os editais dos concursos, quais são as matérias, o que é exigido de um delegado, qual é a área de atuação, se você se vê fazendo aquilo todos os dias. Entendeu? Porque não adianta nada você falar assim, eu quero ser delegado porque a minha irmã é delegada. Mas às vezes a sua irmã gosta de comer farofa e você não gosta. Entendeu? E tudo bem com isso. Você não precisa ser algo só porque a sua irmã é. Então eu acho que é de extrema importância para todos que querem fazer alguma coisa na vida, que seja estudar, que seja, sei lá, prestar um concurso, que seja fazer o curso de Direito, o curso de Medicina, o curso de Língua Portuguesa, o curso de qualquer curso que seja. Claro, ela tem que ter aquelas pessoas as quais elas tratam como eu posso dizer, agora me fugiu a palavra, como exemplo. Você tem que ter pessoas de exemplo, mas você não pode querer viver a vida das pessoas, entendeu, Gabriel? Então, a minha dica é, estude mais sobre o que é a carreira de um delegado, quais são as matérias que você vai ver, qual é a sua área de atuação, se você se vê fazendo aquilo todos os dias. E eu acho que isso é de extrema importância, assim, vai te dar até um norte para você saber se é isso mesmo que você quer. E, assim, essa é a minha dica, né? Se prepare desde agora. Não deixe nada para depois. Não deixe para estudar depois. Né? O depois é agora, entendeu? Então, assim, quanto mais você se antecipar, vai ser melhor para você e vai tornar esse caminho muito árduo um pouco mais fácil, entendeu? Então, eu acho que você tem que buscar maneiras de já adquirir conhecimento, de adquirir métodos de estudo eficazes para que quando você, de fato, estiver estudando para um concurso, aquele estudo seja efetivo, que você consiga guardar aquelas informações, que você consiga resolver questões, né, de bancas examinadoras de concurso com maior facilidade. Então, eu acho que quanto mais cedo você tiver esse contato, melhor. Professor, o que o senhor fala? Qual é o recado que o senhor pode deixar para quem quer seguir essa carreira, para quem quer fazer faculdade de Direito, para quem não sabe, né? Para que presta ainda na vida, se presta para alguma coisa. Você vai prestar. Presta para quê? O que o senhor fala para esse pessoal? Para o curso de Direito de maneira genérica, né? Para todas as possíveis carreiras que você pode, eventualmente, no futuro, trabalhar como um operador do direito. Você tem que gostar muito de leitura e tem que escrever bem. Tem que gostar de escrever. A gente sabe que professor de redação, né, professor, Sim, sabe muito melhor do que eu que para escrever bem você precisa ler muito. Tá? Precisa ler bastante. E isso vai ser exigido de um profissional do direito. Com sempre. toda né? certeza. Muita leitura. Né? Então você precisa ter uma boa compreensão, né, linguística, interpretação de texto e ter o hábito, né? Você não vai acordar amanhã e falar, agora eu resolvi estudar, agora eu resolvi ler. Tem muita gente que acaba fazendo fala, isso. não, né? amanhã eu vou começar uma rotina Amanhã eu vou de estudo. começar e às vezes até começa. E consegue. Mas se você faz isso ao longo da sua vida, você já se habituou a fazer isso, né? A leitura, a escrita, a estudar, vai ficar muito mais fácil para você depois. Então, para quem quer
tem aí a ideia de cursar uma faculdade de Direito, a ser um jurista, um operador do direito, tem que se dedicar bastante à leitura e escrever bem. Mas eu acho que é natural, né? Quem lê muito acaba que vai conseguir escrever Tem bem. mais Eu acho que repertório, o né? principal é isso, sabe? Ter gosto por leitura e por estudo. É um curso que você nunca vai parar de estudar, né? Nunca. O direito é algo que se modifica o tempo todo. Principalmente no Brasil. Todo Todo dia tem uma lei nova. Uma sendo lei editada. nova, enfim. Então você vai ter que ter esse hábito, como o professor falou, de sempre se atualizar e sempre ter uma rotina de estudo, ter uma leitura, né? Assim, sempre buscar ler livros, agora no seu caso, mas livros literários, enfim. Agora no nosso caso, mais doutrinas, né, e etc. Então, assim, o conhecimento nunca é demais. Os seus pais devem falar muito isso para você, que conhecimento nunca é demais e é algo que nunca pode ser tomado de você, né? Então, eu acho que, complementando a fala do professor, é isso. Então, você tem que ter o gosto pela leitura e gostar de estudar, claro, e saber que você sempre vai ter que se atualizar. O principal no nosso país, e eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, professor, é que a universidade é o lugar do jovem. O jovem Sim. tem que estar na universidade. Então é lamentável que o ex-ministro da Educação tenha feito uma entrevista onde ele disse que a universidade é para poucos. Porque não é uma verdade, né? A universidade é para todos. Todos deveriam ter pleno acesso à universidade. Ainda que você não vá atuar como advogado ou na área jurídica, se você fez uma faculdade de Direito, isso vai fazer diferença na sua vida. Ele citava lá nessa entrevista que tem advogado trabalhando de motorista ou engenheiro também. Não é? Independente disso, conhecimento ninguém vai tomar de você. Justo. E isso vai trazer um diferencial na sua vida, enquanto pessoa, enquanto cidadão, o fato de poder cursar uma universidade. Não que as pessoas que não têm curso superior não mereçam todo o nosso respeito, né, enquanto cidadão, enquanto pessoas que conseguem fazer com que o país avance, se desenvolva. Mas são pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade. É importante que a gente faça com que os nossos jovens despertem cada vez mais o interesse pela universidade, pelo curso superior, porque a universidade não é para poucos, não, ela é para todos. Todos os nossos jovens devem estar na universidade, para que num futuro, se Deus quiser, não muito distante, a gente consiga alcançar um nível maior aí de pessoas com curso superior concluído, né, qualificando a nossa mão de obra. E os países que investiram em educação, né, hoje estão em uma posição econômica e social diferente da que nós estamos. Nós precisamos investir muito em educação, desde o nível fundamental até o nível superior. Essa fala do senhor é muito importante porque a gente vê, eu estou dentro de sala de aula todos os dias, a gente vê um grupo de estudantes desmotivados, né, que pensam que não podem estar naquele lugar por causa desse tipo de discurso, né? Ah, você não pode estar aqui, né? Principalmente pessoas de baixa renda. Juliano, quer deixar um recado para a galera, para a gente finalizar? Olha, para a galera que está interessada, né, professor, em fazer o curso de Direito, eu acho que para aqueles que já gostam, quando ingressarem no curso, vão gostar ainda mais, vão se surpreender positivamente, com toda certeza. E eu deixo aqui essa fala minha, do professor Gelber, como motivação àqueles que pretendem entrar na carreira jurídica, que pretendem serem operadores do direito. Eu acho que é um caminho muito árduo, é muito difícil, né? Você tem que ter uma disciplina enorme para que você consiga se sobressair nesse mercado, mas eu acho que o curso de Direito deveria ser um curso obrigatório para todas as pessoas em território nacional. Assim, A gente podia diluir, né, o curso de Direito no ensino médio, ensino fundamental. Seria perfeito, assim. A gente, pelo menos... Não custa nada sonhar. Não custa nada sonhar. A gente teria uma sociedade que saberia muito mais dos direitos que possui. E também não seriam passados para trás, ou enfim. Então esse é o meu recado. Agradeço o convite do professor Tiago. Agradeço também a presença do professor aqui ao meu lado.
E muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado de participar aqui do projeto de A vocês. gente que agradece. E é isso, eu acho que quem quer, precisa, necessita conhecer o direito, vai, visita a Universidade Federal, eu acho que tem livre acesso para os alunos, né? Então você tem que conhecer, e eu acho que, como o professor disse, a universidade é para todos, não se sinta desmotivado, o ensino médio é só uma parte na sua carreira, e tudo vai melhorar no futuro, e eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso, né? Tem que realmente acreditar, tem que pensar no futuro, numa qualificação na universidade, qualquer carreira que seja, qualquer área que você queira, que você se sinta atraído. Eu acho que o foco tem que ser esse, né? Inicial aqui, principal para quem está terminando o ensino médio, já pensando aí no Enem, e sonhar com uma profissão, com uma carreira, não é? Buscar uma formação não apenas na área específica, né, mas uma formação humanizada, uma formação em política, em democracia, em sociedade. A gente precisa discutir muito. Eu acho que talvez seja muito importante no ensino médio a gente discutir bastante democracia. A gente tem percebido aí nos últimos tempos as nossas instituições democráticas sendo cada vez mais atacadas, e não foram poucas as pessoas que sacrificaram a própria vida para que hoje a gente possa ter uma democracia como a gente tem no Brasil e que não pode de maneira nenhuma perecer. A gente tem que lutar e tem que buscar isso. Já faço aqui também, deixo não conversei com a nossa diretora, que é a professora Ana Flávia, nem com a coordenadora lá do curso de Direito, a professora Neire, mas a universidade lá também está aberta. Quem quiser visitar... Professora Neire com certeza não negará esse pedido. Professora Neire é maravilhosa. Já deixo aqui o convite, professor, principalmente para o pessoal que está concluindo aí o terceiro ano. Quiser conhecer a PUC, a Faculdade de Direito, nossas instalações, a estrutura, está de portas abertas. Só a gente... Iremos. Esse aviso Serão aí, a gente muito faz... bem-vindos. Adoro passear. Adoro. Beleza, então está à disposição. E, enfim, tem que buscar aquilo que você acredita, né? E eu acho que o curso superior é de fato para todos e a oportunidade está aí, então tem que agarrar, né? Tem que fazer, tem que se esforçar. A gente vai conseguir fazer um país melhor, tenho certeza. Tomara. Depende de você, viu? Queria colocar muito peso nas suas costas, mas depende de você. Quero agradecer também, professor, o convite, né? E agradecer muito especialmente o Eduardo, meu afilhado, que me convidou. Foi um prazer estar aqui, né? Com o Juliano, Gabriel, com o senhor, professor, discutindo aí esse tema tão importante, né? Principalmente porque meus filhos também estudam aqui, né? O Rafael está no 9º ano e a Bruna está no 6º. Tenho sobrinhos, né? A irmã do Eduardo, outros sobrinhos, filhos do meu irmão também, a Lora. Então você está em casa, então. Quase uma sociedade. Vou falar com o diretor aí. Vou entrar na cota societária do colégio. Gostaria de agradecer então, Gabriel. Espero que você tenha absorvido algumas coisas aí. Pessoal de casa, espero também que vocês tenham absorvido isso. Muito obrigado, professor, por ter dado um pouco do tempo. Juliano. E eu queria também agradecer o pessoal que fez com que esse quadro, né, se tornasse possível nesse momento, com os presentes para vocês. O pessoal da Qualiflex, o Rafael, da Bobinas e Etiquetas. Precisou de bobinas e etiquetas, Rafael da Qualiflex faz para você, valeu demais. Quer fazer parte desse quadro? Você acha que é um profissional, é um estudante que pode contribuir com a gente? Manda uma mensagem pra gente, vem pra cá, constituir uma nação melhor. Ficamos por aqui com mais um Presto Pra Quê? Até mais, galera.